Gravando. Boa noite a todos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Isso aí é o Davi gritando, glória a Deus, ele está aqui do lado. Se você achou a câmera da Jéssica, eu estou ali também ao mesmo tempo. Estou buscando o dom da onipresença. Deus já distribuiu muitos dons, mas esse ainda não recebi. Assim sendo, boa noite a todos, é um privilégio estarmos aqui. Como vocês bem sabem, nós estamos orando pela vida do nosso apóstolo. O apóstolo Joel esteve ontem e hoje em Brasília, ali representando a nossa igreja. Vocês viram como nossa igreja está chique. Estamos num novo nível de igreja, de denominação, de relevância na nossa nação, e glória a Deus por isso. O apóstolo Joel foi convidado a estar ali representando a cada um de nós. Então, cada um de nós estivemos ali nestas reuniões, nestes círculos tão seletos da nossa nação, e eu tenho certeza que ele voltará cheio aí de grandes notícias, de boas notícias, de novidades, de sonhos, de projetos, e que em nome de Jesus, cada um de nós possamos ter no nosso coração muita expectativa por aquilo que ele trará em nome de Jesus. Deixa eu só aceitar o pessoal que está chegando, prontinho. E então, o apóstolo Alex, o pastor Alex, cada um dos pastores que estamos aqui, temos orado, coberto a nossa igreja, em especial coberto ao nosso apóstolo. Ele está em voo, se não me engano, já ele está chegando, né? Ainda não consegue participar com a gente ali online, no meio não sei por onde ele está agora, deve estar sobrevoando Minas Gerais, sei lá. Mas, se der tempo, daqui a pouquinho ele aparece aqui para dar um oi para nós. Então, eu queria iniciar esse tempo pedindo para que o meu querido pastor Silvino fizesse uma oração poderosa, orando por nós, orando pelo apóstolo Joel, e iniciando esse Tadel poderoso, em nome de Jesus. Amém, pastor Silvino? Amém, filhão. Vamos orar então, agradecer o Senhor. Pai, nós queremos te dar graça pela oportunidade de estarmos aqui como igreja do Senhor, aprendendo mais a tua palavra, para nos tornar uma igreja irresistível na terra, em cada localidade que nós estamos plantados. Pai, nós queremos abençoar a vida do nosso líder, a vida do apóstolo Joel, a vida da Sandra, do Pedro, dos seus familiares. Deus, que nós temos visto o quanto o Senhor tem abençoado o nosso líder, o nosso apóstolo, tem sido um homem relevante na sociedade, e a nossa igreja tem feito a diferença em cada canto, em cada bairro, em cada cidade, em cada país. Nós vamos ver a nossa igreja expandindo. Pai, nessa noite, usa, Senhor, a boca do teu filho, que vai ministrar essa palavra, para que nós possamos invadir, inundar cada célula com essa palavra poderosa, vindo direto do trono da graça. Abençoa a vida do Felipe, a vida do pastor Alex, que tem, Senhor, direcionado essas vigílias, direcionado os Tadéis, e nós temos aprendido tanto, Senhor, que a graça do Senhor também venha alcançar cada familiar, cada pastor, cada líder que tem, Senhor, envolvido nessa obra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Estamos felizes em estarmos aqui juntos. Tenho certeza que Deus tem preparado grandes coisas para nós. Amém? E assim como temos tido Tadéis tão preciosos aqui em unidade, como denominação, como igreja, tenho certeza que Deus tem algo muito especial preparado para cada um de nós. E hoje, quem compartilhará a palavra é ele, o idealizador destas semanas todas, este homem que não tira férias, mas que continua esboçando palavras cheias de Deus, né? O pai da Bela, do Benjamin, pastor Alex, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pastor Felipe, pastores que estão conosco, igreja amada. Que alegria estar com cada um de vocês. Nós tiramos férias, carregamos pedra e vamos que vamos, porque essa é a nossa vida, né? Servir ao Senhor Jesus é o que mais nós fazemos de melhor, e o que devemos fazer é servir Jesus. Estamos firmes e fortes. A Bela completa quinta-feira agora primeiro mês de vida. O tempo passa assim, ó, rapidinho. Tá feliz da vida. E a Adriana tá ali na outra sala, cinturando tudo, tá cuidando da Bela, fazendo o Benjamin, colocando o Benjamin para dormir, e vai ser assim uma grande bênção em nome de Jesus. Feliz com essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, e ministrando sobre esse tema que eu já falei e repito.
E repito, né? Eu amo falar sobre igreja, eu amo poder ministrar a respeito da igreja. A igreja é um presente de Deus para a nossa vida. Eu quero que você guarde isso no teu coração. A igreja é um presente de Deus para a minha vida, é um presente de Deus para a nossa vida. E eu estou muito feliz porque essa série Igreja, um Lugar Irresistível tem sido, assim, feito uma grande diferença na vida da igreja, das células, o compartilhar, e isso alegra muito o meu coração de saber que Deus está se movendo. Amém? Hoje eu quero ministrar com vocês, então, a lição 6, debaixo da direção de Deus e com a permissão do apóstolo Joel, pastor Felipe, os demais pastores que estão aí. E essa lição 6 fala sobre que uma igreja irresistível, ela começa em casa, né? Uma igreja irresistível, ela não começa no prédio, nem nas reuniões públicas. Essa igreja irresistível, ela começa em casa. Deus está nos movendo para um tempo de compreensão de que nós podemos viver um evangelho genuíno. Eu acho que uma das coisas que mais tem chamado a minha atenção e saltado aos meus olhos nesses últimos anos é que Deus está restaurando esse evangelho genuíno. A palavra de Deus, querido, que está aqui do meu ladinho, ela tem sido pregada assim de uma forma muito excelente. Eu vejo isso na nossa igreja, eu vejo isso nos cultos de celebração da nossa igreja. Eu, às vezes, de domingo, fico pulando de um culto em outro na nossa igreja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, vejo o zelo e a preocupação com a excelência, não só na estética, mas principalmente na palavra de Deus. Isso fala de uma restauração de um evangelho genuíno. E o que nós estamos transferindo como pastores e como igreja nessa série, Uma Igreja Irresistível, é justamente isso, o evangelho genuíno. O evangelho que uma das coisas que mais me chama a atenção no evangelho é que o evangelho não é introspectivo. O evangelho não é passivo. Ele não diz respeito apenas a mim, pelo contrário, o evangelho é o evangelho de entrega, de estender a mão, de me preocupar com o próximo. Por isso que o pastor Eliseu falou na semana passada sobre a importância da igreja pentecostal de avançar, de ir atrás, de se preocupar com aqueles que ainda não tinham sido alcançados com a palavra a respeito do ministério de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que morreu na cruz pelo nosso lugar, que Deus o ressuscitou dos mortos e que em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Né? Então, o evangelho sempre foi a respeito daquilo que eu vivo com Deus, mas o que esta vivência com Deus me impulsiona a servir o meu próximo, a servir o meu irmão. Então, a nossa fé, ela nos leva adiante. Sabe, a nossa fé, o evangelho genuíno me torna alguém proativo, assertivo, um servo de todos. Acontece que esse servir ao próximo, esse evangelho genuíno de servir ao próximo, de alcançar aqueles que precisam de uma palavra de esperança e de salvação, ele não acontece só nos cultos públicos. Na igreja irresistível, a minha fé não é ativada só quando eu estou no culto de celebração. A minha fé não é ativada apenas quando eu estou nas reuniões do prédio. Na igreja irresistível, nós vivemos o evangelho genuíno, assertivo, proativo, quando nós entendemos que começa em casa o projeto que Deus quer estabelecer na nossa vida, estabelecer na nossa geração. Então eu queria que você olhasse para a janelinha que está pertinho de você e fale assim: a igreja irresistível começa em casa. Fala para a janelinha que está do seu lado aí: a igreja irresistível começa em casa. E como que nós podemos exemplificar isso? Uma das formas mais simples é o que nós vamos viver amanhã nas nossas células, ou o que nós estamos vivendo no nosso teatrinho aqui, o que nós estamos vivendo hoje. Essa reunião aqui é o início desta igreja irresistível. E o que eu vivo na casa é o que eu celebro no domingo, na minha reunião pública. Então, a igreja irresistível, ela só funciona quando eu começo em casa aquilo que eu quero expressar nas reuniões públicas.
assim, eu sou muito apaixonado por essa questão da casa, porque a minha conversão, ela aconteceu na casa. Eu não entreguei a minha vida para Jesus no culto de celebração. A minha entrega para Jesus e de toda a minha família, eu acredito que a minha mãe e o meu irmão estejam conectados aí no Tadel, pelo menos a minha mãe eu sei que está. Nós nos convertemos numa célula que aconteceu em casa, era um GE, depois começou a ganhar pessoas para Jesus e se tornou uma célula, que durou muito tempo, e ali foi onde eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, a igreja irresistível, ela começou para mim, não no culto onde tinha uma banda, um louvor, um pastor pregando, mas começou no ambiente da casa. E para quantas pessoas que estão conectadas aqui hoje, não foi da mesma forma? A igreja irresistível começou na casa. Então, a pergunta que eu faço para você é: qual é a relevância da casa no contexto de igreja? Qual é a relevância da casa no contexto de igreja? Eu quero ler com você um texto que está lá em Atos capítulo 5. Aqui está o texto todo, mas eu vou ler só o versículo 42, que diz assim: e todos os dias no templo, mas de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Nosso maior erro é achar que a igreja irresistível, ela só acontece quando nós vamos no domingo para o culto, ou quando nós nos reunimos para um congresso de mulheres, para um encontro de homens, ou para uma reunião do Ministério dos Jovens, o culto da Renovada Iane, da Renovada Team. A casa é o início da igreja irresistível. O livro de Atos, ele fala muito isso. O livro de Atos, ele fala que a igreja pentecostal, ela fluía de uma maneira muito intencional, mesmo sendo perseguida, ela fluía de uma forma muito intencional e crescia muito, não porque ela estava reunida nos grandes templos, mas porque ela se preocupava em pregar o evangelho de casa em casa. Sabe? Então, nós precisamos ter esta visão. Nós podemos concluir que a casa era o lugar onde se consolidava o evangelho, o quartel-general, o ponto estratégico para novas frentes, para que novas frentes pudessem ser levantadas. Veja, não era a igreja, as reuniões públicas, mas era o que acontecia nas casas, que preparava aqueles cristãos da igreja primitiva para avançarem, para prosseguirem, para alcançarem novas vidas, para pregarem o evangelho genuíno de Jesus. A igreja irresistível, ela tem essa visão, sabe? Não vamos negar o templo, porque ele é fundamental, mas essa igreja irresistível, ela, além das reuniões públicas, tem nas casas o seu lugar seguro e o seu lugar de intimidade. A igreja na casa, ela é o olho no olho, é o cuidado individual, é o partir do pão e a comunhão. Alguns meses atrás eu estava pesquisando sobre isso, eu achei muito interessante. O pastor Farley, da igreja Comunidade Alcance, lá de Curitiba, que é a igreja do pastor Luciano Subirá, ele escreve um artigo e ele coloca a seguinte citação: as reuniões nas casas, nos pequenos grupos, era onde a comunhão era mais próxima, mais efetiva. Todos podiam servir, perguntar, compartilhar, orar uns pelos outros. Nos pequenos grupos, as necessidades individuais poderiam ser percebidas. O estímulo e a exortação mútua seria possível. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo afirma: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É impossível, o pastor Silvino e a Rose estão pregando lá no Núcleo 1 do Taboão, e aí, de repente, sei lá, o irmão André, ele levanta: ó, pastor Silvino, olha, interessante isso que você está falando. Inclusive, essa semana eu passei a mesma coisa na minha casa. Acabou o culto. Mas o André, ele recebe aquela palavra do pastor Silvino da Rose, e quando ele se reúne na casa, naquele início da igreja irresistível, ele pode compartilhar aquilo que o Espírito Santo está trabalhando no coração dele. Isso faz
da igreja ser o melhor lugar para estar. Porque eu sou igreja, mesmo não estando no prédio. A igreja irresistível, guarde isso no teu coração, é aquela igreja em que os irmãos fazem parte da igreja, mesmo não estando no prédio da igreja. Isso que faz da igreja um lugar irresistível. É por isso que nós nos preocupamos tanto com as células, é por isso que nós nos preocupamos tanto em treinar vocês no Tadel e ministrar essas palavras. Porque nós não somos cristãos de domingo, nós somos filhos de Deus 24 horas por dia, em todo o tempo, né? Então, eu não quero que você perca isso de vista. Essa série que nós estamos ministrando é uma resposta para que as vidas que se convertem possam encontrar um lugar para criar raízes, criar seus filhos e serem instrumentos de criar e de trazerem outras pessoas. Mas isso não acontece só no culto. A intimidade mais profunda acontece quando essa igreja se reúne de forma mais íntima no meio da semana, por exemplo, nas casas. E que saudade das nossas células presenciais, meu Deus do céu. Não sei se você também está desse jeito, mas eu estou assim na maior expectativa para aquele pão de célula logo mais, em nome de Jesus, na hora da comunhão, aquele pão de calabresa com aquele queijo, mesmo que o queijo esteja duro, não importa, o importante é que a gente vai estar junto, no mesmo lugar, celebrando a Jesus. Então, eu quero encerrar essa breve mensagem sobre a igreja irresistível que começa na casa, lendo para você um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 6. Eu não vou projetar ele aqui na tela, porque eu acho que primeiro que eu nem sei se eu consegui colocar ele aqui na tela, mas eu quero que você preste bastante atenção na leitura desse texto, porque ele vai concluir o que eu estou falando para você sobre a importância da casa na igreja irresistível. Atos capítulo 12, versículo 6. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor me enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Você conhece o contexto desse texto? Pedro está preso e o anjo aparece e abre e escancara as portas da prisão e Pedro milagrosamente é liberto. E esse texto que nós estamos lendo, versículo 11 em diante, desculpa, não é 6, é 11 em diante, ele fala sobre isso. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor me enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então, os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre todos os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Na minha opinião, esta passagem de Atos 12 é uma das passagens mais cinematográficas da Bíblia, tá? Na minha opinião. Você pode falar que o Edir Macedo fez lá na novela, quando o mar se abriu, algo cinematográfico, mas esse roteiro aqui de Atos, ele é incrível, porque tem tudo que você pode imaginar aqui. Nós temos aqui ação, quando o anjo liberta Pedro da prisão, você imagina, eu consigo imaginar a música de fundo, tum, 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 sabe? E o Pedro e o anjo abrindo as portas, e os soldados ali sem entender, e eles saindo sem também entender o que está acontecendo. Depois muda o roteiro e vira um suspense, depois um drama, aí vira uma comédia, quando a empregada vê Pedro na porta, mas ela não abre, Pedro fica lá fora, gente. Olha só que coisa maluca, né? E isso dá até uma continuidade. Mas o que eu quero destacar para você aqui, o que torna essa igreja irresistível, começando pela casa, é porque na casa nós vemos que
Quando nós temos pessoas que são apaixonadas, na verdade, quando nós temos pessoas que estão em algum tipo de prisão espiritual, pessoas que estão em algum tipo de prisão emocional, pode ter certeza que elas sabem a quem elas devem recorrer e quem elas devem procurar. Isso certamente aconteceu com você ou com a sua célula. Alguém do seu trabalho, alguém da sua família que ainda talvez esteja preso às garras do inferno, aprisionados por Satanás. Mas essa pessoa, quando o calo aperta, quando o problema bate, ela fala assim: ora por mim, Sheilinho. Mauro, coloca o meu nome na oração lá na sua célula, por favor. Eu sei que isso já aconteceu com você, sim ou não? Dá um tchauzinho aí. Porque a casa é o início da igreja irresistível. E é ali que se torna uma referência para todos aqueles que estão encarcerados. A primeira coisa que Pedro fez, depois de ser liberto da prisão, foi ir direto para casa, onde as pessoas estavam congregadas e oravam. Sabe, não tem como nós não pensarmos que a casa pode se tornar um ponto de referência. Outro ponto, a casa é o lugar onde os cristãos se reúnem, e nós precisamos trazer à tona essa verdade. Eu sei que nós estamos em pandemia, na verdade, oramos para que estejamos no tempo final dessa pandemia, mas nós, como cristãos, como Igreja Metodista Renovada, nós precisamos criar a cultura de estar um na casa do outro. E não somente estar lá para comer pizza, não somente estar lá para comer alguma coisa, mas para orar. Gente, que coisa nobre quando a gente fala assim: olha, irmão, deixa eu ir na tua casa, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Aí você chega com um violãozinho, toca um louvor, uma adoração e muda a atmosfera daquele lugar. A igreja irresistível começa em casa. Aí quando você tem esse ambiente na casa de adoração, por exemplo, quando chega no culto, a banda nem precisa de muito esforço, a atmosfera do lugar já está tomada pela presença de Deus, porque a igreja irresistível começou a adoração em casa. Terceiro, a casa é onde nós levantamos altares de clamor e oração. Querido, na nossa casa, na sala da nossa casa, nós precisamos levantar altares de oração, altares de clamor, sabe? Eu sou de um tempo, e a minha avó, a dona Irene, muitos de vocês conhecem, ela é do coque, ela é do poder, ela é mulher de oração. E ela é de um tempo onde, principalmente nos bairros, na periferia, tinha muito aquelas casas da mulher que ora. E as pessoas iam ali para receber uma oração. E pessoas ali nessas casas eram curadas de câncer, de caroços desapareciam, pessoas eram libertas dos vícios. Na casa ali. Nós precisamos fazer da nossa casa o nosso lugar de oração, o lugar onde as portas estão abertas para as pessoas virem e receberem uma palavra profética, uma oração poderosa. Isso acontece na célula. Querido, na célula você pode falar que nem eu estou falando aqui, mais do que eu já deveria. Mas se nós não orarmos, não tem sentido. Olha só o que Atos fala, que Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João, porque as pessoas estavam ali orando. Em quarto lugar, é na casa que se desperta o coração de servo. Querido, não tenho dúvida, a igreja promove muita transformação e crescimento, o culto público, os ministérios, mas o servir, nós começamos em casa. Muitos de nós olhamos para Marta de uma forma equivocada. Quando Jesus chega ali naquela casa, onde Marta e Maria, as irmãs, estavam, Maria decide ficar aos pés de Jesus, mas Marta continua limpando a casa. Às vezes a gente olha por uma certa reticência ou com um certo preconceito, mas Marta não deixou de servir. Ela estava servindo. O servir na igreja é um reflexo do servir em casa. Do servir em casa. Na célula, querido, nós aprendemos a servir. Sabe como? Porque quando eu falo em servir, não é só lavar a louça, você que é filho solteiro, que mora com seus pais, ou você marido, não é só deixar, né, não deixar a toalha molhada em cima da cama, ou aquela cueca, né, que você já sabe o que acontece no final do dia, né, em cima da cama jogada. Não é só servir colocando cada coisa no seu devido lugar.
mas é aprender a servir, por exemplo, na célula que acontece no ambiente familiar, no ambiente da casa, servir com uma oração, servir com, eu posso ligar para o irmão para ver por que ele não está vindo na célula, eu posso servir preparando louvor para a próxima célula, eu posso servir fazendo aqui panfletos virtuais para que a gente possa disparar nas células para os amigos via WhatsApp. O servir começa em casa, esse despertar. Em quinto, na casa nós podemos alinhar os nossos corações com a verdade. Ali, quando Rode falou que Pedro estava à porta, as pessoas estavam dentro da casa que não viram Pedro, desconfiaram dela, desconfiaram do que ela estava dizendo. Mas ali, quando Pedro chega, ele promove um concerto, um alinhar dos corações das pessoas que estavam ali naquela casa. Querido, num grupo menor, como nós já falamos ali, onde olhamos no olho, onde falamos, onde expressamos os nossos anseios, os nossos questionamentos, ali nós podemos alinhar o nosso coração. Se nós não conseguimos alinhar o nosso coração nos pequenos grupos, o que dirá no culto público? Por isso que eu falo que a igreja irresistível começa em casa. Num grupo menor, nós conseguimos alinhar o nosso coração, isso nos introduz ao culto público. E por último, a casa é o lugar onde se anuncia milagres. A casa é o lugar onde se anuncia milagres. Pedro contou como de forma milagrosa Deus o tinha liberto da prisão. Então eu quero concluir dizendo, quando nós falamos de uma igreja irresistível, não é apenas o que acontece no prédio, mas o que acontece nos dias em que nós não nos reunimos. Você já parou para pensar se nós baseássemos a nossa fé só no culto de domingo? Eu estava meditando nisso esses dias. Aqueles que fazem parte de uma igreja irresistível não cultuam a Deus apenas de domingo. A nossa semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas. Nós ficamos na igreja no máximo 2 horas por um dia na semana. E nós não podemos nos conformar com isso. Amém? Então eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que a igreja irresistível, ela começa na sua casa. Ela tem o ponto alto na sua casa. Sabe? Eu quero declarar que o que você viver, ou o que você viverá nos cultos públicos é um reflexo daquilo que nós já vivemos com a nossa família e com a nossa célula. Uma igreja irresistível começa em casa. E eu quero compartilhar com você 2 perguntas, eu vou ser assim, perguntas bem diretas e bem incisivas. Quais são os pontos que fazem da nossa célula parte desta igreja irresistível? Será que a nossa célula é o início dessa igreja irresistível? Será que nós estamos fazendo da nossa célula, na nossa casa ou na casa de quem que seja do anfitrião, mesmo que seja online, o início desse sonho de uma igreja irresistível? E em segundo lugar, como está a sua casa hoje? Ela colabora para que a igreja seja irresistível? E, na verdade, tem uma terceira pergunta. Você estaria disponível a abrir a sua casa para que uma célula pudesse ser instalada e essa igreja irresistível comece ali? Que você possa meditar nessa pergunta e ser bem objetivo com os irmãos aí da sua célula a respeito disso. Você já pensou em colocar a sua casa à disposição para ser uma célula, o início de uma igreja irresistível? Eu quero orar com você agora. Quero ter o privilégio de poder declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu sinto no meu espírito agora de liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O diabo tem tentado e falado para alguns de vocês, e você talvez tenha até percebido esse espírito maligno rondando a sua célula, dizendo que a célula é cansativo, é enfadonha, é religiosa, é pouco produtiva. Eu quero te liberar uma palavra profética. Se eu hoje tenho o privilégio de ser pastor, de ter a minha família toda na casa do Senhor, a minha mãe está aqui, estou vendo ela aqui agora, coçando a mão aqui, falando, meu Deus, como esse meu filho é lindo, maravilhoso. Vou até fazer um pudim de leite condensado para ele antes de dormir. Mas
Se a minha família está hoje servindo a Jesus, é porque a palavra de Deus foi semeada na minha casa. Na minha casa. Meu primeiro contato com o evangelho foi na minha casa. Na casa da minha avó, na casa do pastor Cláudio, meu tio, com a pastora Maria. Na nossa casa, quando a minha avó, meu tio e a minha tia vinham daqui do Ipiranga, onde eu moro hoje, iam lá para Vila Formosa, na Zona Leste, toda segunda-feira à noite para ler a palavra de Deus e orar com a nossa família. Então, eu quero liberar essa palavra profética. Seja apaixonado pela sua célula. Porque a igreja irresistível não começa no culto, começa na sua célula, começa na sua casa, começa na sua família. E toda mentira do diabo a respeito da célula caia por terra agora em nome de Jesus. E que passe os dias, passem as horas, e você seja ainda mais apaixonado pelas pessoas que congregam com você. Que você seja ainda mais apaixonado em reunir com as pessoas que Deus confiou a você como líder de célula, a você como membro de célula que está conectado conosco. E não somente isso, você vai ser tão apaixonado pela célula, nesse lugar irresistível, que você não vai passar uma semana sem convidar uma pessoa para se reunir junto com você. Eu declaro isso em nome de Jesus. Deus está restaurando essa paixão e esse amor pelas células. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração, aí onde você está agora. E eu quero orar por você. Talvez a sua história se confunda com a minha. Você está aqui hoje porque um dia alguém te convidou, não para o culto, mas para a célula. Alguém te convidou para a igreja irresistível que começou na casa dela. E você está aqui hoje. E aí você faz parte da igreja metodista renovada. E você está no louvor, você está no audiovisual, você está na dança, você serve nos encontros, você serve no ministério infantil, você está envolvido naquilo que os jovens e adolescentes fazem. Mas tudo isso começou quando alguém te convidou para fazer parte de uma célula na casa de alguém. Eu quero declarar isso, Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus e no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Restaura em nós a paixão por esses pequenos grupos. Deus, restaura em nós, não é religiosidade. A célula, a casa não é uma invenção do apóstolo Joel, do pastor Eibe, do pastor Geraldo, mas é a tua palavra, Senhor amado, sendo colocada em prática nos dias de hoje, aquilo que começou lá em Atos, sendo vivido hoje nos nossos dias. Pai, não é uma atitude religiosa, mas é a resposta à palavra e ao chamado de Deus para cada um de nós como cristãos, como filhos. Deus, que toda mentira do diabo caia por terra e que uma unção nova, Pai, uma unção fresca, Senhor, a respeito, Deus, da igreja que começa na casa, que começa na célula, possa ser derramada sobre a nossa vida, possa ser derramada sobre cada um que está conectado conosco. Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos permite servir ao Senhor. Deus, o Senhor é um Deus que nos permite viver experiências de milagre. Deus, de fazer da nossa casa o início de um sonho chamado igreja. Deus, nós não somos cristãos de domingo, nós somos filhos de Deus todos os dias da nossa vida. Nós somos cheios do teu Espírito Santo e temos o privilégio de cumprir a tua palavra todos os dias da nossa vida. E é isso que faz a igreja irresistível. Longe de nós pensar que igreja é o prédio, longe de nós pensar que igreja é o culto de domingo. Igreja é o que eu faço todos os dias, servindo ao reino de Deus com os meus dons, com os meus talentos, me reunindo com os meus irmãos. Pai, que seja assim, Deus. E eu declaro que haverá uma atmosfera de fé, de amor e de alegria tão palpável a partir de amanhã nas nossas células, que vai ser inevitável o selo profético dessa palavra que foi compartilhada no Tadel hoje. Nós oramos e te agradecemos por esse tempo tão precioso. Abençoamos a vida da nossa liderança, do apóstolo Joel e da Sandra, de todos os pastores que estão aqui conosco, pastores regionais, pastores de igreja local, cada líder de célula. Que o Senhor dê graça, Senhor, e paixão, amor, Pai, pela nossa célula, que é o início dessa igreja irresistível. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda bem, bem, bem forte ao Senhor Jesus aí na sua casa. Muito, muito bom. Deus é bom, gente. Vá para a tua célula amanhã com muita convicção de que Deus vai fazer coisas extraordinárias.
Eu já vejo pessoas sendo curadas de enfermidade. Eu já vejo famílias sendo restauradas. Nós temos aqui na nossa célula uma moça, o testemunho dela até saiu na revista, a Ilma. Ela não enxergava, ela teve um problema na visão e por meio da oração da célula ela voltou a enxergar. Não foi no culto de celebração de domingo, foi na célula que Deus operou esse milagre. Então, que nós possamos viver essa promessa de Deus por meio das nossas células. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Pastor Felipe. Glória a Deus, pastor Alex. Aguenta aí que eu tô colocando em mim de novo. Olá, paz do Senhor. Que bênção essa palavra, pastor Alex. Glória a Deus. Obrigado por ter nos inspirado tanto hoje, nos direcionado, e que esta seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos ser uma igreja irresistível, uma igreja irresistível que começa nas casas, nas nossas casas, que nós continuemos a ser esta igreja que avança, que parte o pão de casa em casa, como temos ministrado, em nome de Jesus. Pastor Eliseu, vou abrir aqui o microfone do senhor, tudo bem? Prontinho, foi. Aberto está. Prontinho, pastorzão, o senhor conclui aí para nós? Pois não. Vamos sim. Vamos orar, então. E já nos preparando também para a vigília, daqui quase 1 hora a mais aí. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse Tadeu, pela tua palavra ministrada através do pastor Alex, pela unção, pela sabedoria, Senhor amado, e pela oportunidade que nos deste de aprender um pouco mais. Agora, Senhor, despede-nos em paz e dirija nossos passos, nossos atos, e estamos nos preparando para a vigília de logo mais. Pedimos também, lembramos agora, o apóstolo Joel que está chegando, Pai, que ele chegue debaixo dos teus cuidados, da tua proteção divina, Deus amado. Oramos agradecidos, Senhor amado, porque somos uma igreja que está estabelecida também nas casas, Pai. Uma igreja irresistível. Torna-nos sempre assim, Pai. E desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Obrigado, pastor Eliseu. Glória a Deus. Obrigado, pastor Alex. Queridos, apenas lembrando, como o pastor Eliseu já disse, daqui a pouquinho nós temos a nossa vigília. Você que é da sede da Cantareira, lembrando também que sábado nós temos o nosso grande batismo. Nós temos ônibus já para facilitar o acesso. Então, é muito importante que você esteja lá conosco. Toda vez que eu falo pastor Alex, minha Alexa acha que é com ela, mas tudo bem. Então, se vocês ouviram ela, faz parte. Isso acontece todas as vigílias. Mas voltando aqui... Obrigado. Vou parar de falar o nome dele. Então, este amado pastor que ministrou tão poderosamente nessa noite, estaremos juntos ali no sábado, compartilhando desse tempo de festa que será o batismo, em nome de Jesus. Lembrando, então, da questão do ônibus, do transporte, não deixe de dar o seu nome, em nome de Jesus. E também, no outro sábado, nós teremos aqui com o pessoal da sede o Right Day, vai ser o Day Camp. Então, tudo isso vai ser repassado de informação. E todas as igrejas, né, os nossos núcleos estão também repassando as suas devidas informações. Não deixe de compartilhar tudo isso na célula amanhã e no sábado, em nome de Jesus. Amém? Pastor Alex, você bate a fotinho aí para nós, por favor? Para já, pastor Felipe. Vamos tirar a foto e... Deixa só... Aqui, meu Deus. Eu perdi aqui. Então, vamos lá. Sorrindo aí para nós tirarmos essa foto poderosa aqui, em nome de Jesus. Olha lá o pastor Eliseu do alto da sua cadeira aí, vermelha. Seu trono de glória. De foto tirado, o pastor Walter aí que agora vai correr para trabalhar, esse homem, pastor Felipe, o homem da Alexa, aleluia. Até o Godoy no Tadel hoje, meu Deus do céu, esse Tadel agora ficou melhor. Olha o Godoy aí, meu Deus do céu. Então, aqueles que estão com a câmera fechada,
Lembrando você também que já está disponível esse resumo que eu acabei de ministrar no nosso aplicativo e também no nosso site. É só você acessar lá. Pastor Felipe, fotos tiradas. Glória a Deus, pastor. Obrigado. Não vou falar seu nome. Deus abençoe a todos. Então, pessoal, até daqui a pouquinho na nossa vigília. Estaremos juntos em nome de Jesus. Boa noite a todos. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Paz do Senhor.